Gente, vamos para o segundo exercício de aplicações das leis de Newton, clássico também, assim como o primeiro, né? Exercício de plano inclinado. Né? O que acontece? O que a gente precisa fazer para resolver um exercício de plano inclinado? A gente precisa inclinar os eixos, simplesmente. Então, ó, aqui a gente tem um plano inclinado em 30 graus, ok? Aqui o exercício nos diz que θ vale 30. Então, ao invés do meu eixo x ser horizontal e o meu eixo y ser vertical, o que eu vou fazer é que o meu eixo x está aqui na mesma direção, na mesma inclinação do plano inclinado e o eixo y, claro, perpendicular a esse eixo x, ok? Isso é completamente possível, ok? A gente pode posicionar os eixos cartesianos da forma que for mais conveniente. O que a gente precisa tomar cuidado é que o eixo x e o eixo y tem que ser sempre perpendiculares entre si, beleza? Então, esse exercício nos diz o seguinte: na figura, uma corda, aqui ó, ficou apagada pelo eixo x, né? Mas essa caixa de massa M aqui está sendo puxada por uma corda, né? Então, uma corda puxa para cima uma caixa ao longo de um plano inclinado, sem atrito, cujo ângulo é 30 graus. Então, a inclinação desse plano é de 30 graus. A massa da caixa é de 5 kg e o módulo da força exercida pela corda é de 25 newtons. Então, se eu tenho corda, eu tenho força de tração. E o módulo dessa força é de 25 newtons, ok? Qual é a componente da aceleração da caixa na direção do plano inclinado? Né? Ou seja, qual vai ser essa aceleração aqui? Né? Eu sei que ela é para cima, né? Porque o bloco está sendo puxado, né? No sentido de subir o plano inclinado. Então, eu sei que a aceleração está nesse sentido, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Antes de tudo, antes de começar a calcular qualquer coisa, tudo, né? O que a gente faz em todos os exercícios de força. Primeira coisa, diagrama de corpo livre, né? Vamos determinar quais são todas as forças que estão agindo sobre esse corpo simultaneamente. Então, nós já sabemos da força de tração, né, que é aquela que aparece sempre que o corpo está sendo puxado, né, por uma corda, um cabo ou coisa do tipo. Nesse caso, uma corda. Que outra força nós temos? Essa caixa, né, o corpo desse exercício de 5 kg, né, tem massa. Se tem massa, tem peso. Lembrando, a força-peso, independente da configuração do nosso sistema, a força-peso é sempre, assim como a aceleração gravitacional, vertical para baixo. Tá? Então, olha aqui onde vai estar minha força-peso. Vertical para baixo, diferente um pouquinho aqui do nosso sistema, né? Do eixo dos nossos sistemas. Já a gente vai resolver isso. E se esse bloco está sobre uma superfície, tem força normal. A força normal, né, diferente da força-peso, que tem uma orientação sempre fixa, a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, se a minha superfície está aqui, né, o que eu estou chamando de eixo X, a minha força normal está aqui. Certo? 90 graus com a superfície. O que eu vou fazer aqui? Decompor a minha força-peso, porque eu preciso que todas as minhas forças estejam com as componentes em relação a x e em relação a y, senão eu não consigo calcular a resultante. Tá? Então, eu venho aqui, ó, a minha força-peso tem uma componente aqui, que eu vou chamar de PY, e tem uma componentezinha aqui, ó, PX. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. O que a gente faz para todo exercício de força? Somatório das forças em X. Em X eu tenho aceleração? Tenho, né? O meu bloco está subindo o plano inclinado. Então, eu tenho uma aceleração no sentido positivo do eixo X. Lembrando que eu
desloquei um pouquinho o eixo cartesiano, né? Inclinei esses eixos em 30 graus. Então, o meu eixo x está aqui e o meu eixo y está aqui, beleza? Então, ao longo desse eixo x, eu tenho aceleração. Então, o somatório das forças em x vai ser igual a m a. E quem que está em x? A minha força de tração, que está puxando a caixa. E aqui, ó, a componente em x da força-peso. Menos px é igual a ma. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui. Certo? Não se esqueçam que a componente aqui da força-peso está no sentido negativo de x, por isso que ela levou esse sinalzinho de menos, ok? E vamos fazer a mesma coisa para o eixo y. Só que eu não tenho movimento em y, né? O meu corpo, essa caixa aqui, ela não está se deslocando com relação ao eixo y. Isso quer dizer que a aceleração nesse eixo é zero. Somatório das forças em y é zero. Quem que está em y? A força normal, lá no sentido positivo de y, menos a componente em y da força-peso, igual a zero. Ok? Então, como eu disse, por enquanto nós não estamos trabalhando com atrito, né? Não existe ainda, não aparece a força de atrito. A gente está trabalhando aqui com superfícies sem atrito. Quando a gente começar a trabalhar com as forças de atrito, essa segunda parte aqui, né, esse somatório em que a gente consegue determinar o módulo da força normal, vai ser importantíssimo, ok? Por enquanto, a gente vai trabalhar com esse aqui. Beleza? Eu tenho que... O que eu quero encontrar? A aceleração, né? Então, eu vou isolar ela nessa equação aqui, ó. Eu tenho que A é igual a T menos componente em x da força-peso dividido pela massa da caixa. O que eu não tenho ainda? Px. Eu não sei quanto vale o Px. Eu sei quanto vale a força-peso, né? Que é sempre massa vezes aceleração gravitacional, mas eu não sei quanto vale a componente em x dessa força-peso. Vamos pensar aqui. Ó, vamos formar um triângulo retângulo. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Né? Temos essa inclinação. Ou melhor ainda, vamos formar só nesse pedacinho aqui. Ó. Quero que vocês pensem comigo. Para esse triângulo grandão, deixa eu até apagar esse pedaço aqui. Para esse triângulo grandão, eu continuo tendo o ângulo θ de 30 graus, certo? Se aqui é θ e aqui é 90, né? O ângulo daqui tem que valer 90 menos θ. Por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser igual a 180 graus. Então, se eu tenho 90 aqui e tenho 30 aqui, esse ângulo aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho e vou chamar de alfa, vale 60. Certo? Esse ângulo aqui vale 60. E quem que forma esse triângulo? Px. Aqui eu tenho P e aqui eu tenho PY. Né? Ou eu posso fazer um triângulo aqui, ó, que eu sei que aqui vale 30. Enfim, eu estou trabalhando aqui por semelhança de triângulos, ok? Por equações ou por relações trigonométricas, ok? Primeiro eu sei que esse ângulo grande aqui, esse triângulo grande, tem esse ângulo de 30, então aqui tem que ser 60, porque se eu somar todos tem que dar 180. 90 mais 30, 120, para chegar a 180, 60 graus. Então, eu vou só trazer esse triângulo aqui, ó. Ficou o seguinte. Aqui está o ângulo alfa, aqui está Px, aqui está Py, aqui está P.
ok? Peguei aquele triângulo e desloquei para cá. Por quê? Desse triângulo, a gente tem que o seno, aqui é o meu cateto oposto, né? Aqui o meu cateto adjacente, vou até deixar anotado aqui. PX é cateto adjacente, PY é cateto oposto. Cateto oposto depende da função seno, cateto adjacente depende da função cosseno. Então, eu vou ter que PY vale P seno de θ e PX vale P cosseno. Ô, gente, não é θ não, é alfa, Débora. Cosseno de alfa. Ok? Esse ângulozinho aqui que a gente viu que vale 60 graus. Ok? Como nós já fizemos várias vezes essa decomposição aqui, né? Seno de θ igual cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, vocês já devem saber chegar aqui. Né? Então, volto aqui na equação da aceleração. Vale T menos Px, que é P cosseno de alfa. Todo mundo sobre M. O módulo da tração, o exercício me dá 25 newtons. Como que eu calculo o peso de um corpo? Menos a massa do corpo, 5, vezes a aceleração gravitacional, 9,81. Isso aqui é P, vezes cosseno de alfa, que vale 60 graus. Né? Tudo isso dividido pela massa, que é 5. Então, eu chego que a aceleração dessa caixa aqui vale, deixa eu achar, 0,095 metros por segundo, né? Porque eu estou trabalhando com unidades do sistema internacional. Ok? Então, atentem-se. Qual a dificuldade do exercício de plano inclinado? Qual a possível dificuldade de um exercício de plano inclinado? Saber determinar as componentes da força-peso. Ok? Px e Py. Para isso, a gente precisa saber ali dominar um pouquinho de trigonometria. Um pouquinho só, um pouquinho já resolve. Beleza? Tchau, tchau, gente!